aqui no Verdades Não Ditas para abordar hoje o tema recordista em dúvidas, polêmica e verdades não ditas. Para isso, nós convidamos a Vivian, nossa colega endocrinologista, professora na Universidade Federal de Viçosa, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o que é o chip da beleza. Vivian. Primeiro, obrigada por essa oportunidade de a gente ter esse bate-papo. E, bem, chip da beleza, né? Assim, a primeira coisa é que não é um chip. A gente não está falando de um dispositivo eletrônico. Na verdade, nós estamos pensando, um implante hormonal, onde o principal hormônio desse implante é a gestrinona, que é um hormônio que tem um efeito androgênico, um efeito de hormônio masculino, e se propõe, né, a trazer os benefícios aí que o chip da beleza promete trazer. E conta pra gente, historicamente, como é que foi isso? Como é que foi o surgimento do chip da beleza? Na verdade, o chip da beleza ele é muito mais novo do que os estudos em torno da gestrinona. A gestrinona ela foi estudada na década de 70. Então, sempre que eles falam, tem muito estudo, é uma molécula muito antiga, esses estudos eles foram feitos na década de 70, na verdade, para tratar endometriose, justamente por esses efeitos que vão contrapor os hormônios femininos, que a gente quer diminuir, né, assim, o ciclo, os efeitos do ciclo menstrual na endometriose. Esses estudos, na época, foram feitos com a gestrinona oral e ele foi liberado pela Anvisa para uso na endometriose e teve o registro liberado em 1990, mas esse registro ele só teve validade de 24 meses. Então, o único registro em território nacional que a gente tem para uso oficial de gestrinona foi entre 90 e 92. E nunca teve nenhum estudo na forma de implante. Então, na verdade, a via subdérmica, ela não tem nenhum estudo oficial, né, baseado em estudos científicos bem embasados que tragam respostas para a gente. Ô Vivian, e o que o chip da beleza promete para aqueles que resolvem por utilizá-lo? Muito bem, então a gente está pensando no hormônio, a gestrinona e os demais hormônios que às vezes, né, nesse chip, que vai ter esse efeito androgênico, né, um efeito de hormônio masculino. A ideia é que ele vai proporcionar um maior ganho de massa muscular, ele vai proporcionar uma perda de percentual de gordura corporal, melhorar a performance, melhorar a disposição, melhora de libido, né? Então essa é a promessa que o chip da beleza traz. E o que ele traz como efeitos colaterais não ditos? Vamos continuar pensando nesse hormônio com efeito masculino. Então ele traz um aumento da oleosidade da pele, pode trazer um aumento da oleosidade da pele, acne, queda de cabelo. Esses efeitos, eles são efeitos que normalmente não são efeitos permanentes. Então, quando passa o efeito desse implante hormonal, muitas vezes isso, né, se resolve, passa também. Mas tem ainda o aumento do clitóris, a alteração da voz, que são efeitos que muitas vezes eles são permanentes e são irreversíveis. Quer dizer, né, são alterações aí antiestéticas propostas, né, que vêm do chip da beleza, né, em resultado do uso do chip da beleza. Contraditório. E existe um mercado para esse chip da beleza? Com certeza, né? Quando a gente pensa em estética, esse é um mercado que movimenta muito dinheiro, né? E a gente está pensando agora numa medicação que ela não é regulamentada. Não tem as mesmas diretrizes e as mesmas vigilâncias que esses medicamentos, né, vamos falar de farmácia, que a gente vê todo o rigor, às vezes, em cima desses medicamentos. E que vende muito, porque ele promete realmente esse ganho de performance, essa perda de gordura, e isso é muito tentador, né? Realmente existe um mercado em volta dessa proposta estética, né, de melhor estética. E me surpreende, porque as pessoas não compram nenhum pão, né? Hoje em dia a gente aprende até a olhar o rótulo, inclusive do pão, ver a composição do pão, do shampoo, qualquer produto que a gente vai adquirir. E aí, de repente, as pessoas acham razoável colocar um remédio, uma medicação, não só oral, né? Mas um implante, uma coisa de difícil reversão, sem nenhuma bula. Mas realmente... A beleza vale tudo. Vale tudo, né? A venda do sonho. E a gente tinha até conversado mais cedo, né, Vivian, assim, sobre a questão dos riscos que eles não são mensuráveis em um tempo curto. Então, assim, a gente está falando de uma modificação, de uma modulação hormonal, né, assim, da introdução de um hormônio sintético e que pode ter efeito
deletério sobre o fígado, efeito cardiovascular, deletérios, assim, e que você vai ver, de repente, um infarto lá na frente, né, de uma alteração hepática lá na frente, e que as pessoas não vão conseguir fazer essa conexão. Alteração de lipidograma é muito comum, né? Um perfil mais androgênico, com redução de HDL, aumento de colesterol total, que realmente não são tão associados a alterações estéticas e que muitas vezes as pessoas não fazem esse link, né, com o uso do hormônio. A dificuldade de estabelecer causa e efeito, né, por causa da questão do tempo, da temporalidade. E existe alguma real indicação médica, comprovada cientificamente, para o uso do chip da beleza? Não. Na verdade, as sociedades, elas falam contra, né, elas se posicionam contra o uso do chip da beleza, justamente por causa desses efeitos colaterais e da incapacidade de saber o real risco desse implante que não é regulamentado, que a gente não sabe a dosagem hormonal, o tempo de ação desse hormônio que foi implantado. Né? Então, por esse motivo, realmente a sociedade se posiciona contra isso. Eu queria saber até isso da Maria também, que ela falasse pra gente um pouquinho do posicionamento das sociedades com relação ao chip da beleza, porque existe um posicionamento oficial, né, da Sociedade Brasileira de Ginecologia e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Como é que foi isso? Diante dessa explosão, né, gente, do chip da beleza, e de repente ele tá no Instagram, ele tá nos programas de TV, e as pacientes procurando, é o que a gente vê no consultório. Tá vendendo. Tá vendendo. Tá vendo? E é todo dia, e, assim, e a paciente, ela vai até você, ela é sua paciente, ela solicita, você fala, olha, não, Ciro, explica isso tudo que a gente está explicando aqui, e ela acha, né, assim, uma via, ela toma a decisão e ela acaba usando esse chip. Então, as sociedades de endocrinologia, elas soltaram uma nota oficial que teve apoio também da Sociedade de Endometriose, da Sociedade Brasileira de Endometriose e da própria Anvisa, né, que é quem regulamenta a liberação de medicamentos dentro do território nacional, explicando que, por todas as questões aqui postas, que nunca houve nenhum estudo para a via endodérmica, de que os estudos eles basearam em tratamentos para endometriose e que mesmo para esse fim ele já foi suspenso do mercado, de que a gente não tem uma garantia dos efeitos a longo prazo, que eles não estimulam, né? Eles contraindicam o uso do chip de gestrinona. E como observação, né, gente? Não é que quem coloca está cometendo um crime. As sociedades médicas, elas não têm poder de lei. Então, assim, não a pessoa não pode ser presa, denunciada, não é isso. Mas são sociedades que elas vão orientar a boa prática, né, gente? Assim, é uma sociedade que dentro de cada especialidade a gente faz, os próprios membros, eles fazem eleições, quer dizer, a gente coloca ali aquelas pessoas que têm maior expertise sobre determinados assuntos e eles vão orientar a nossa prática médica do dia a dia. Então, a nossa tendência, né, é sempre seguir o que a nossa sociedade orienta. Bom, e para finalizar nossa conversa aqui, eu queria saber se a Vivian tem mais alguma coisa para pontuar sobre o chip da beleza. O que eu queria trazer, assim, para finalizar, é que, na verdade, muitos dos colegas que trabalham com implante, né, com chip da beleza, eles argumentam que as sociedades elas são ultrapassadas, que elas não conseguem acompanhar essa mudança tecnológica na velocidade que precisa, e que, na verdade, tem todo um interesse comercial em falar contra o uso do chip da beleza. E quando a gente pensa que o uso dele não regulamentado, como é feito hoje em dia, né, num mercado estético, que é um mercado com uma demanda muito grande, aí sim a gente está falando de movimento financeiro muito alto. Então é muito interessante, né, que eles não sejam regulamentados e que eles não passem por todos esses estudos para realmente entender se existe benefício, o tamanho do risco e continuar como está, né? Então é favorável, né, que continue da maneira como é hoje. O fim dessa conversa, né, gente, assim, resumindo, é que qual que é a nossa grande verdade com relação ao chip da beleza? É que hoje a gente não tem uma indicação com embasamento científico, né, assim, a gente não tem uma segurança para indicar e para usar o chip da beleza. Só que a gente tem que reforçar que a medicina não é uma ciência nem exata nem estática. Então, é possível que novos estudos venham que mostrem pra gente a segurança, né, assim, ou não, ou proíbam
efetivamente, né, por poder de lei, assim, que mostrem realmente que é muito arriscado, mas enquanto a gente não tiver isso mostrando pra gente que é seguro, não existe indicação formal pro É, uso. para as pessoas que optem por usar, saibam o que elas estão escolhendo, né? Façam isso de maneira consciente, sabendo qual é o preço que elas vão pagar, porque não existe ônus sem bônus, bônus sem ônus.